Eu quero compartilhar com você uma palavra que hoje eu tenho certeza que vai abrir o teu entendimento, vai abrir os teus olhos. Preste atenção no recado do Espírito Santo para a tua vida, no nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. O último livro da Bíblia é Apocalipse. Aí antes de Apocalipse vem Judas. Antes de Judas, 3 de João. Aí vem 2 de João, 1 de João. 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, no nome do Senhor Jesus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, e em louvor te adorar. Meu coração, o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aprenda sempre a derramar o coração diante do altar de Deus, sempre aos pés do Senhor. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Deus, Ele tem um plano na vida de todos nós, e quanto mais você se entregar para Deus, mais Deus vai se entregar para você também, amém? Vamos começar a nossa mensagem? Tiago capítulo 1 versículo 19 diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Queridos, eu quero chamar a sua atenção, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala algo muito forte aqui ao nosso coração. Ele diz assim: todo homem tem que ser pronto para ouvir. Você sabe que ouvir, e principalmente ouvir a Deus, faz toda a diferença. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprende porque a gente ouviu. Alguém pode dizer assim: não, bispo, mas eu aprendi algo na prática, amém. Mas você na verdade, você aperfeiçoou aquilo que você aprendeu ouvindo, na prática. Conforme você vai praticando, você vai aperfeiçoando o seu dom, o seu talento, a sua capacidade, você vai se aperfeiçoando a cada dia. Mas por trás de toda prática existe uma teoria. Por trás de toda prática, toda ação que nós fazemos, existe uma teoria. Nós aprendemos na escola, nós ouvimos o conselho de alguém, nós aprendemos, ouvimos alguma coisa, assistimos um vídeo, enfim, alguma coisa você ouviu, e aí você foi pôr em prática, foi fazendo as experiências e foi crescendo. Tudo que a gente faz é fruto daquilo que um dia a gente ouviu. Então ouvir é muito importante, e a Bíblia diz, o Senhor Deus, Ele diz: o homem tem que estar pronto para ouvir, tem que estar preparado, está sempre pronto. Não se esqueça que o nosso corpo possui 2 ouvidos e uma boca. O que isso significa? Que a gente tem que ouvir por quilômetro e falar por centímetro, que nós temos que ouvir mais e falarmos menos, prestarmos mais atenção. E aí, o que me chama a atenção é o fato de Deus falar assim: esteja sempre pronto para ouvir. Você sabe que nem todo mundo está preparado para ouvir, por exemplo, uma má notícia. Tem pessoas que estão na fé, está uma bênção, aí ela ora, ela está determinada: esse ano eu vou arrebentar, esse ano vai dar tudo certo, Deus falou comigo, e a coisa está fluindo. Daqui a pouco vem uma má notícia, a pessoa desmorona. É verdade ou não é? Quantas pessoas estão assim: poxa, está tudo dando certo, eu estou empolgado, estou cheio de sonhos, estou todo feliz. Aí acontece alguma coisa, ela recebe uma notícia, a fé dela esmurece, porque ela não estava pronta para ouvir o quê? Uma má notícia.
Só que a Bíblia diz assim: esteja pronto, sempre pronto para ouvir. Veio a má notícia, o que eu tenho que entender? Peraí, mas operando Deus ninguém impedirá. Às vezes a pessoa está naquela fé, Deus é comigo, Deus vai me abençoar, poxa, eu vou realizar os meus sonhos, esse ano eu vou dar entrada à minha casa própria, esse ano eu vou me casar finalmente, poxa vida. Aí acontece, vem uma má notícia, é mandada embora. Aí a pessoa pensa que porque ela foi mandada embora, que esse ano não vai mais acontecer dela dar entrada na casa dela, não vai mais acontecer dela realizar o sonho dela de casar. Mas quem falou isso? Você tem que entender que a promessa de Deus não cai por terras, que se uma porta se fechou, Deus ele tem uma porta muito maior para abrir para você. A porta está aberta, Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Deus tem algo maravilhoso. Às vezes vem uma má notícia de uma enfermidade, o médico diz: o seu caso é grave, o seu caso não tem cura. Mas o que eu tenho que entender? Deus está comigo, eu não posso me abater diante da má notícia, da notícia ruim que veio. Eu tenho que saber que tem um Deus que trabalha em meu favor e que vai me dar a vitória. Mas tem gente que não tem estrutura para ouvir uma má notícia. Lembra de Josafá? Ele estava reinando, estava empenhado no seu reino. Daqui a pouco ele ouve uma má notícia: 3 nações se levantaram contra ti. Ele não tinha força para vencer. O que ele fez? Ele se colocou diante de Deus, entrou em jejum, reuniu o povo e orou a Deus: Senhor, eu não tenho forças para enfrentar tamanha multidão, mas eu venho diante da tua presença declarar que os meus olhos estão postos em ti. Ele teve a vitória. Teve a vitória mesmo diante de uma má notícia. O problema, pessoal, é que às vezes a gente não se fortalece, e a gente tem que ser forte por dentro. A gente tem que estar forte aqui dentro, porque quando o diabo ele se levanta, você se levanta também. Quando os problemas te desafiam, você se levanta e desafia os problemas. Quando a coisa engrossa para o teu lado, você engrossa para o lado do inimigo também. Você não pode fracassar, você não pode se mostrar frouxo no dia da angústia. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10, a Bíblia diz: se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia a tua força era pequena. Então às vezes vem uma notícia não muito agradável de se ouvir, mas mantenha-se firme na tua fé, confiante em Deus. O Senhor Deus está dizendo assim: o homem tem que estar pronto para ouvir. E uma coisa que você tem que estar pronto é para ouvir a má notícia. Veio uma notícia ruim, uma reportagem que trouxe uma notícia desesperançosa, uma notícia ruim, uma notícia difícil. Não perca a tua fé. Meu Deus, olha, o mundo pode estar em crise, as notícias não são muito boas, mas os meus olhos estão postos em ti. Jó, ele era um servo de Deus, temente a Deus, desviava-se do mal. De repente ele recebe uma má notícia: todos os seus filhos morreram. Daqui a pouco chega outro e fala assim: olha, todos os seus bens foram saqueados e colocados a fogo. Daqui a pouco ele começa a ver uma vermelhidão na pele, começa uma coceira, aí começam umas feridas. Ele vai lá procurar ajuda: o que será isso aqui? A pessoa fala: Jó, misericórdia, você está leproso. Pelo amor de Deus, gente, é muita má notícia para um homem desse. Qualquer pessoa no lugar de Jó tiraria a própria vida. Não sei se é da tua época, mas na época que o Collor de Mello foi o presidente, que veio a notícia: olha, limparam a conta bancária de todo mundo, a poupança de todo mundo. Você lembra disso? Quantas pessoas não se mataram? Quantas pessoas, quando receberam a má notícia, elas não estavam prontas para ouvir isso, tiraram a própria vida. E quantas não ouviram a mesma notícia e se mantiveram firmes e recuperaram o dinheiro e hoje estão arrebentando? A gente não pode se desesperar diante da má notícia. Já perdeu tudo. Aí você começa a ler os 42 capítulos do livro de Jó, e você vê que no final de tudo, Deus virou o cativeiro de Jó, Deus devolveu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido, Deus restaurou a morada dele, a saúde dele, Deus o honrou. O que ele precisava? Simplesmente estar firme diante de uma má notícia. Então a Bíblia, o que a Bíblia está dizendo aqui que nós lemos? O homem tem que estar pronto para ouvir. Nem todo mundo, por exemplo, está pronto para ouvir um conselho. Tem pessoas que não estão prontas para ouvir alguém aconselhá-la. Ela não aceita. Quem é ele para querer me dar um conselho? Quem é essa pessoa? Quem ele pensa que ele é? Mas Deus, ele usa quem ele quer.
E às vezes Deus vai usar uma criança para falar com você. Uma criança, bispo? Às vezes Deus usa o teu filho. Às vezes Deus usa o teu sobrinho, teu netinho. Às vezes Deus usa, sabe, uma criança que você nunca viu. E ela fala assim: moço, o senhor fuma? Quem fuma fica dodói. Eu aprendi que dá um problema aqui no pulmão, a pessoa morre. E você fala assim: que bonitinho, você nem liga, é coisa de criança. E às vezes é Deus que está falando para você, usando até a boca da criança, para falar só: você tem que buscar a libertação desse vício. Ô moço, não fala palavrão não, Jesus fica triste. Você pensa que é só uma criança, e às vezes é o próprio Deus usando a boca daquela pessoa para dizer assim: eu estou muito triste com você. Às vezes Deus usa um ímpio para dizer assim: poxa vida, cadê a tua fé? Aí você fala assim: caramba, olha o que ele falou para mim. E é Deus usando a boca daquele ímpio, a boca daquele mundano, para dizer para você: ô, você não é meu servo não? Você não vem na igreja não? Você não ouve a minha palavra? Cadê a tua fé? Então Deus usa às vezes até um vizinho, um desconhecido. Deus usa uma situação, mas nem todo mundo é humilde para ouvir. Às vezes alguém quer te dar um conselho e a pessoa fica cheia de arrogância, cheia de soberba. Mas se Deus quer usar aquela pessoa, Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Às vezes Deus está usando a esposa para abrir os olhos do marido. Às vezes Deus está usando o marido para abrir os olhos da esposa. Aí um não quer ouvir o outro, porque tem aquele orgulho, aquela vaidade. Se eu der o braço a torcer aqui, ele vai querer toda hora ficar dando opinião, eu vou perder. Não vai perder nada, ao contrário, você vai ganhar. A Bíblia diz: examinai tudo, retém aquilo que é bom. Pessoal, nesse mundo, a gente não leva nada. Quem somos nós nesse mundo? Às vezes é uma pessoa toda soberba, cheia de si, se achando melhor que todo mundo. Eu tenho mais do que todo mundo, eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí vem um mosquitinho da dengue, pica aquela pessoa morre com a dengue, morre com a febre amarela. Vem um acidente do nada e tira a vida da pessoa. Uma coisa boba. Por quê? Porque a gente não é nada. A gente tem que parar de orgulho, parar de soberba. Uma vez eu fazia obra num lugar que a liderança não gostava de ouvir às vezes uma opinião, um conselho, alguma coisa. E às vezes você tinha alguma coisa boa para acrescentar, para falar, mas não para crescer alguma coisa não, porque você quer acrescentar, você quer ajudar, você está num lugar, você quer ver aquele lugar prosperando, progredindo. E quantas vezes já não vi a minha liderança falar assim: no dia que eu precisar da tua ajuda, no dia que eu precisar de um conselho teu, você assume no meu lugar. Bobeira. Ouve. Às vezes pode ser uma besteira, entra por aqui, sai por aqui, mas e se for algo importante que pode mudar a vida da pessoa? E se for algo importante? Por isso que a gente não pode desprezar. A gente tem que estar sempre pronto para ouvir, ser humilde para ouvir as pessoas, ouvir os mais velhos, ouvir seu pai, que às vezes tem 80 e poucos anos e parece que ele é um vozinho, tá gagá, ou isso, aquilo, mas Deus está usando a boca do teu pai para falar contigo. Você está achando que ele é implicante, que ele está implicando, que ele não sabe de nada. Às vezes Deus está usando um funcionário, uma pessoa, e às vezes a gente está com o coração cheio de soberba, cheio de orgulho, e a gente tem que ser humilde, tem que estar pronto para ouvir. Às vezes a gente só quer falar, só quer aconselhar, só quer estar na posição mas você tem que às vezes sentar para ouvir. Você tem 2 ouvidos e uma boca, você tem que ouvir mais. Você ouve muito pouco, você é muito cabeça dura, você quer fazer tudo do teu jeito, tudo da tua forma, tem que ser do teu jeito, nada você dá o braço a torcer. E é por isso que às vezes a vida da pessoa fica amarrada, fica do jeito que está, é tanto prejuízo, é tanta coisa ruim, porque você não ouve o conselho dos outros. A Bíblia diz: examinar e tudo, examina. Às vezes o que ela falou não tem nada a ver, mas amém, pelo menos você examinou, você olhou. Às vezes do monte de baboseira que ela falou, uma coisa que ela falou muda a tua vida. Às vezes aquele mundaréu de coisas que a pessoa está te falando, você já sabe de tudo, mas a última palavra que ela vai falar era aquilo que você precisava. Às vezes você está esperando chegar aqui na igreja e receber uma palavra, e Deus vai usar o bispo para falar com você. Aí Deus pega o ministro de louvor, que começa o culto, e ele começa o culto trazendo uma palavra, que era tudo que você precisava. Para você, o culto podia ter acabado ali, porque você já recebeu a resposta que você queria. Mas às vezes você fala assim: não é o bispo, e é o irmão.
E aí você perde de ouvir algo de Deus, por causa de uma bobeira, por causa de uma soberba, ou por causa de uma arrogância. Terceira coisa que eu queria chamar a sua atenção: a gente tem que ser pronto para ouvir a Deus. No mundo em que vivemos, há muitas vozes, e você precisa ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, por gentileza. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Versículo de número 15, e aí a coisa fica mais forte, né? Aí o caldo engrossa. Diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, as criações das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Então, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a Bíblia diz duas coisas importantes aqui: quem ouve a Deus prospera, cresce. Bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto do teu trabalho, bendito será a obra das tuas mãos. Porém, quem não ouve a Deus, carrega consigo a maldição. Aí maldito é o fruto do trabalho, maldito é o fruto do ventre, maldito é a obra das mãos. Ou seja, você faz uma coisa dá errado, você faz outra dá errado, você está sempre quebrando a cara, o teu filho começa a te dar trabalho, na fase da adolescência, não é mais uma adolescência, é uma aborrecência, é uma luta. O teu filho, que era para ser herança do Senhor, que era para ser uma bênção, se torna uma dor de cabeça para você, as coisas começam a dar errado. Por quê? Porque você não ouve a Deus. Infelizmente, nem todo mundo que está na igreja está disposto a ouvir a Deus. Essa palavra ouvir, biblicamente falando, tem o significado de dar atenção. O ouvir aqui, no significado da Bíblia, é no sentido de atender, é no sentido de considerar, é no sentido de observar, obedecer o que Deus está falando. E quantas não são as vezes que Deus fala algo ao nosso coração, mas a gente não observa, a gente não dá ouvidos, a gente não abre o coração, não pratica. E como é que eu sei se eu estou ouvindo a Deus ou não? Porque quem ouve de verdade, pratica. Se você ouve uma palavra e passa os dias, você nem liga mais, você nem dá atenção e não pratica, a tua vida não muda, significa que você não está ouvindo, está entrando por aqui, saindo por aqui. E é esse o problema de muita gente. Por que eu vou na igreja e não prospero? Por que eu estou fazendo a campanha, a porta anunciar? Por que a minha vida não muda? Porque ouvir e não praticar, não adianta. Não adianta eu conhecer, eu ter um direito e não exercer o meu direito, e não ir atrás. Direito não reclamado, direito inexistente. Não adianta eu ouvir, eu conhecer, eu saber o que Deus quer que eu faça, eu não fazer nada. Se eu não fizer nada, Deus também não vai fazer nada. Eu preciso ouvir e obedecer a Deus. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 29, a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você tem que dar ouvidos à voz de Deus. Às vezes Deus está falando assim para você: limpa o coração. E quantas vezes Deus está falando para você: limpa o coração, limpa o coração, limpa o coração. Eu te pergunto, você tem limpado? Você tem obedecido a Deus? Deus está falando assim: olha, se afasta dessa má companhia,
não anda mais nesses lugares, e você insiste, você insiste com aquilo que Deus fala para você não insistir, você faz aquilo que Deus fala para você não fazer. Por isso que a Bíblia diz, ao homem, ele tem que ser pronto para ouvir, você tem que estar pronto para ouvir a Deus e obedecê-lo, e falar, meu Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça, então é isso que eu vou fazer, é isso que o Senhor quer que eu pratique, é isso que eu vou praticar, o que o Senhor quer de mim, eis-me aqui, e fazer. É simples, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço, nem todo mundo está disposto a ser fiel, a buscar a Deus. Ouvir é tão importante, que a Bíblia Sagrada diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, o seguinte: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você pode se matar de orar, pedindo, Deus me dá mais fé, eu preciso ter fé, Deus acrescenta mais fé, eu quero fé. A fé não se pede orando, a Bíblia diz, a fé vem, a fé é acrescentada na vida daquele que ouve e ouve a palavra de Deus. Por isso o ouvir é muito importante, pessoal. Existem coisas que a oração transforma, existem coisas que através da oração a coisa acontece, mas existem coisas que não é só através da oração, como por exemplo, ter mais fé, você tem que ouvir a Deus. Como por exemplo, o devorador ser repreendido da minha vida, tem um único jeito. Não adianta eu chegar e ficar orando, está amarrado o devorador, eu repreendo você, espírito devorador, sai da minha vida, devorador, sai agora em nome de Jesus. Não sai. Que isso, bispo, está amarrado, o senhor está falando besteira, não é verdade? Como que o devorador sai? Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Versículo 11, e por causa de vós, quem? O dizimista, o fiel, eu repreenderei o devorador. Quando que o devorador é repreendido na minha vida? Quando você pega a 10ª parte daquilo que Deus te dá, e traz aqui no altar, e coloca no altar de Deus, a tua obediência, você devolve a Deus aquilo que é de Deus. Nessa hora, o devorador é repreendido. Por quem? Pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo? Não, pelo próprio Deus. Quando passa de badavá do pastor, que o pastor abençoa, o próprio Deus repreende. Por causa de vós repreenderei o devorador. Então, ouça a Deus. É tudo que você precisa. É ouvir a voz de Deus. É estar pronto para ouvir. Se fortalecer. Porque às vezes vem uma má notícia, mas esse não é o teu fim. Vem uma má notícia, Jesus, Lázaro está morto, mas ele não se abalou, e Lázaro ressuscitou. Guarda essa palavra como uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Aprenda a ouvir, porque Deus tem bênção para a tua vida, no nome de Jesus.